Então vamos lá, livro Mediunidade, lição 15, Mediunidade e Egoísmo, a origem da bipolaridade, botaram um B aqui, parecendo um C até. Mediunidade? A origem da bipolaridade. Sim, mas antes. Mediunidade e egoísmo, a origem da bipolaridade. Isso me interessa. Então, lá no livro dos Médiuns, no capítulo 16, no item 196, está assim: médios egoístas, os que somente no seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. Aí vamos à dissertação aqui da Irmã-se Dufour. Irmã-se Dufour. Usaremos aqui o termo bipolaridade sem qualquer aprofundamento técnico, apenas com o sentido de alternância de humor. Os médios, com raras exceções, são espíritos que fizeram uma jornada sombria pelas estradas do egoísmo e da ilusão. O efeito desse comportamento na vida mental foi o de se afastarem do eixo interno da alma, luz e equilíbrio. Hoje, renascem com uma escassez mental e espiritual, ou seja, com uma enorme dificuldade para se conectarem com a parte sadia que possuem. E em pequenos acontecimentos, perdem o contato com o núcleo interno da segurança, da esperança, da alegria e da autorrealização. Em função dessa alternância interna, quase sempre os bipolares médiuns se sentem infelizes e desvalorizados, sofrem de uma síndrome do impostor, como se eles e suas produções mediúnicas fossem uma farsa e eles, pessoas más, sem qualquer atrativo. Num momento, acham-se no máximo da evolução. No outro, consideram-se as piores pessoas do planeta. Essa alternância ocorre em razão da profunda carência que os afasta dos valores internos, criando um abismo entre suas qualidades e suas sombras, pendendo sempre para dar atenção ao que existe de pior em si próprio. Eles sofrem horrores com uma doença chamada carência e ficam debatendo-se entre dores existenciais e a sensação de serem alguém especial e dotado de muitos valores. Assim nasce uma alternância que aqui chamamos bipolar, uma alternância entre a angústia e a esperança exagerada, entre a tristeza e a alegria descontrolada, a solidão e a sofrível expectativa de amores impossíveis, a acomodação e a insanidade, a penosa contenção de gastos e o consumismo desenfreado, saciador de ansiedade, o juízo e o impulso desordenado para fazer mais do que podem dar conta. Tais quadros são expressões enfermas da fragilidade. São doenças da alma que resultam de velhos comportamentos emocionais e mentais e que podem ser agravados por obsessão, magia e contextos energéticos que necessitam ser examinados. Essa alternância de humor pode ser curada desenvolvendo-se recursos mentais e emocionais para a reconexão com um centro interno da sabedoria e da luz, uma mudança comportamental do egoísmo milenar, sustentada por uma profunda e consciente educação emocional. Vamos dar uma parada aqui para a gente, pelo menos, entender um pouco isso aqui, né? Então, essa bipolaridade
ou qualquer doença, nada mais é do que um desequilíbrio energético, um desequilíbrio consciencial. E esse desequilíbrio consciencial, não adianta você entrar numa doença e achar que é uma luta, uma batalha. A gente é educado a isso, a combater. E o problema é esse, a gente não tem que combater, a gente tem que compreender aquela doença. O que essa doença está me dizendo? Por que eu estou com essa doença? O que essa doença traz para mim? E essa luta, nessa luta você pode vencer ou perder. Mas a compreensão não, a compreensão te expande. E a expansão dessa consciência, essa expansão te traz uma luz que transforma lá na frente. O problema todo é que a gente fica nessa luta e essa luta faz a gente vibrar baixo. E o que a gente mais colhe é mais situações desconfortáveis, doenças físicas, porque a gente entra nessa luta, eu vou ter que vencer, eu vou ter que fazer isso acabar, mas a gente não entra para o lado da compreensão. Por que isso aconteceu? Aí ela coloca aqui, cadê? Eu até estava procurando, cadê? A cura é a seguinte, ela fala a cura, mas fala de uma forma superficial. Cadê? Não estou achando aqui, foi logo no finalzinho, mas não falou. No início, você leu aí no início, esse tipo de... O humor pode ser curado... É isso aí. Onde que está? No finalzinho, essa alternância de humor pode ser curada desenvolvendo recursos mentais. Então, mas ela não diz quais esses recursos mentais. Mas fala aí, Erlei, para a gente não... Então, no início da leitura, estava dizendo o seguinte, que pelo que eu entendi, que esse tipo de situação foi provocada pela própria pessoa, pelo egoísmo. Isso foi a parte inicial do problema. E ele foi aumentando de acordo com aquilo que a pessoa tem de melhor para passar para o próximo, mas se segura e não quer. Que é médium, assim, vamos dizer, egoísta, como foi dito, sabe das coisas, mas não revela, sabe das coisas, mas prefere se manter em silêncio. E isso aí houve um agravo, que chegou a esse ponto aí. Não, mas aí é que está, esse sabe das coisas que ele não tem certeza, até é compreensível. Às vezes fica com medo de passar uma coisa que cria um escândalo, cria uma atenção e ele próprio não tem essa certeza. Mas ele está colocando aqui o lado de você querer se destacar, querer aparecer e querer até inventar situações que não foi dita, né? Mas isso tudo é porque essa bipolaridade, no caso aqui a doença, e toda doença mental ou física é resultado de um desequilíbrio. O desequilíbrio, ele não tem que ser combatido, ele não tem que ser trabalhado como uma luta que eu tenho que vencer. Porque quando você luta, não tem perdedor nem ganhador, todo mundo saiu perdendo. Cria sequelas, mágoas, cicatrizes. Agora, quando você não entra para o lado do combate, você entra para o lado da compreensão, você ali na compreensão, tu está expandindo a tua consciência. E a tua consciência expandida cria luz, porque, como ela mesmo colocou, a nossa natureza é luz. Não, aí, assim, eu vou falar uma coisa que eu posso estar errado, entendeu? O Carlos, ele fala, não, a ciência na matéria não importa muito e tal, mas eu acho que isso aí a gente tem que começar a compreender, Carlos, a partir de como funciona a energia na matéria. Porque o primeiro conceito de energia não se cria. Ou seja, está dentro do conceito lá religioso, vamos colocar, né? Que Deus criou tudo. Porque essa energia que a gente usa, de onde ela vem? Lá do nosso
nosso astro. A gente é que transmutou de Maior, positivo para negativo, de negativo para positivo. E a partir dali, a compreensão que a gente tem. Então, acho que tinha que massificar para as pessoas como é que funciona a energia. Porque a calor, tu vai pegar a energia elétrica e vai transformar ela em energia de calor. Entendeu? Você quer a energia mecânica, quer mover uma máquina, tu vai pegar a energia que está na forma de calor e vai botar em movimento a máquina que você quer. E a partir daí, tu vai chegar a essa compreensão que o Carlos colocou ali. Eu queria que tu voltasse lá nessa parte aí que você e o Manel chegaram aí, que eu achei muito interessante. Porque a religião em si fala muito pouco sobre como é que funciona o mental, que é o que você tem massificado aqui com a gente. Essa alternância de humor pode ser curada, desenvolvendo-se recursos mentais e emocionais para a reconexão com o centro interno da sabedoria e da luz. Não é energia se transformando? E aí, mas aí como é que ela se transforma? É não criticar, é não combater, é não lutar. É você entrar para o lado da compreensão. Por que eu atraí essa doença para mim? O que essa doença está querendo me dizer? Isso tudo aí, você está se desarmando e entrando para o lado da compreensão. A compreensão é o quê? É a tua consciência querendo estudar aquilo. E a gente, no Evangelho, nos livros religiosos, fala muito do amor. Mas a gente não sabe condicionar esse poder de transmutação. Quando você não critica, você não luta, você não se arma, e você entra para a compreensão, e na compreensão você ama, eu amo essa minha face, que está agora, e que é um lado gostoso, que eu vou gozar aqui de alegria, na hora da transmutação de uma coisa que está me deixando, uma coisa que aparentemente é de baixo conforto, de pouca aceitação, por uma coisa que me conforta e que eu aceito. Então, eu sei que esse momento é um momento gostoso, que eu vou transformar, eu vou entender. E você ali nisso está se desarmando, mas está botando amor naquela doença ou naquela situação, e você é luz, como disse aqui, você é luz. Essa luz amorosa nessa situação transmuta ela para uma forma confortável. E aí você consegue transmutar aquilo que era terrível para uma coisa agradável. E isso é semelhante a você estar na tua casa, toda acesa e iluminada. E é à noite, lá fora está escuro, tudo escuro. E bate um bichinho na tua porta, um cachorro, e ele está lá, uau, 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 uau. Aí você olha o cachorro, quando você abre a porta, você não está só abrindo a porta para ele entrar, você está colocando ele dentro da tua casa e deixando ele participar da tua luz. Ele estava lá fora, a visão dele era toda diferente, ele estava sozinho no escuro. Quando você botou para dentro, você botou ele na tua vida, na tua luz. Ele está com outra perspectiva, outra situação. Então, a situação desconfortável é parecida, é análoga a isso. E tu dá para ele devolve para você. O negócio todo Aí você tem que entender que aquilo ali, você não tem. O problema todo que a gente pensa com corpo de carne. Não pensa como espírito, como matéria, como energia. A gente pensa com corpo de carne, e a gente é doutrinado, farinha pouca, meu perão primeiro, tu entra para o lado do combate, tu entra para o lado do desespero. E aí você não entra com o lado da compreensão e da aceitação. E não consegue colocar amor naquela situação. E aí não muda, fica ali, ó, aquele ciclo de desconforto, aí melhora um pouquinho. Desconforto, melhora um pouquinho. Desconforto, porque a tua mente quer que você fique preso a esse lado material. Você necessita entrar em raciocínios lógicos, em equações complicadas para sair daquela situação.
e a coisa é muito mais tranquila. Mas é aquilo que Jesus falou, né? Tem que ter fé, no mínimo, no tamanho de um grão de mostarda, e a gente não consegue ter essa fé. Não, a gente não aposta ali, aposta 500.000 vezes aqui no desespero. Mas na hora de se desprender e aceitar ali, a gente fica sempre titubeando e vai jogando para frente, né? O contato com os espíritos sofredores é terapêutico para os bipolares médios, porque durante o transe exteriorizam sua sombra e suas dores decorrentes desse egoísmo, o que traz alívio e reconexão intensa, temporária. O contato com os benfeitores espirituais é ainda mais libertador, porque a mente dos médiuns, em sintonia com a mente de seus guias, faz automaticamente uma reintegração com a luz interior durante uma psicografia, por meio de uma incorporação ou alguma forma profunda de transe mediúnico. Portanto, o exercício perseverante da mediunidade é fonte de cura, embora não possamos resumir a isso tudo o processo curativo. Legal. Ela coloca isso, que não podemos resumir a isso tudo o processo curativo. Porque ela colocou aqui que isso aí é uma alavanca, é um apoio, mas o que está dentro de você que é o essencial. Né? É o que a gente tenta falar, entendeu? Lá. E a pessoa vai saber, pô, não vai ter mais que ter incorporação. Tem que ter, pô. É necessário que a gente está numa doutrina onde a gente tem como base, ela foi fundamentada em cima disso, de incorporações, de comunicações mediúnicas. Mas não achar que aquilo ali vai curar o médico, que aquilo ali vai livrar o cara que está obcecado e vai salvar o espírito. Não, é o que cada um fizer dentro de si mudar. Essa é a grande... E outra coisa, tem que ver que a realidade que ele tem, a perspectiva que ele tem da situação formada é uma. O espírito, ele está vendo de lá para cá, é outra. Ele está levando a cruz dele, eu estou levando a minha. Tudo que está indo para ele é atração dele. O que está vindo para mim é atração minha. Então eu tenho que entender isso tudo para não entrar para esse lado, sabe, bruxulento, de que alguém vai me salvar, alguém vai me levar no colo. Não, o problema é meu. É questão de interpretação, de compreensão e se adequar de uma forma amável e não desesperada, desequilibrada. Só que a gente trabalha muito esses conceitos, mas não trabalha o nosso automático. O nosso automático é dar uma porrada, é xingar, é gritar. O remédio primordial é aprenderem a se proteger desse egoísmo, a identificar suas expressões sutis na emoção, na ação e na reação. Tarefa árdua, porque raramente as pessoas se admitem egoístas. Adquirir consciência das formas subjetivas e enraizadas do egoísmo exige muita coragem de se desnudarem e de olharem para esse ego arrogante. Os egoístas apresentam personalidade controladora, dominadora e centralizadora. São pessoas que traçam a vida com base em atingir suas expectativas nos relacionamentos e nas conquistas sociais. Outra manifestação bem imperceptível do egoísta está no ato de projetar em tudo e em todos os defeitos que não querem ou não conseguem reconhecer em si mesmos, pois têm capacidade de serem corruptos em nome da justiça. E do direito, de obterem vantagens ditas necessárias e merecidas, seja de que forma for. O egoísta é algo tão difícil de identificar que alguns valores como independência, sucesso, competência
pode se tornar alienação, arrogância, discriminação e narcisismo. Para os egoístas, os limites entre algumas posturas sadias e doenças do ego são muito tênues. Os médios, com raríssimas exceções, são espíritos potencialmente egoístas, focados em seus interesses e na manifestação de suas personalidades. E quanto mais carentes de recursos que os realizem na vida, mais usam a própria mediunidade como fonte de poder e força. Raro os que conseguem ou aprendem a não usar a mediunidade como trampolim para o seu ego. O auto-engano é uma das propriedades do egoísmo, que os impede de serem a si próprios, que os impede de verem a si próprios como egoístas. Daí a dificuldade enorme de um processo transformador. Sem dúvida, a cura é o amor verdadeiro a si, quando se estabelecerá uma forma amorosa de se tratarem e de conviverem consigo mesmo. É aprenderem que a reconexão interna vai depender de saberem como deslocar a força pessoal do ego para o coração, da soberba intelectual para a despretensão do saber, da vaidade narcisista para a autovalorização, sem depender do reconhecimento alheio, da compulsão por controle para a leveza de aceitarem as pessoas como são, da impulsividade, da exigência imaginária para a adaptação à realidade, da cobrança implacável do ego para a generosidade iluminada da bondade com todos e com tudo. Médiuns egoístas, ele repete aqui, médiuns egoístas, os que somente no seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. E ela finaliza, vão à luta em busca da própria redenção, aprendendo passo a passo o que fazer para construir essa conexão com sua luz pessoal, que perderam nas curvas das reencarnações. Que assim seja. Eu achei legal esse lado da bipolaridade, que não só da bipolaridade, né, uma doença em geral. A gente entra muito para esse lado que foi criado, né, da medicina, da cura, e a gente nem não trabalha, nem estuda, nem desenvolve a autocura. Porque também não dá dinheiro, né, mano? A gente é gado, né? A gente quer ser, o pessoal querem nos manipular para lá, para cá, quer usar. E essa mensagem não é libertadora, mas eles não querem libertar ninguém. Pelo contrário, eles querem te deixar cativo ali, né? Eles querem ser o ditador de moda. E aí, por isso, você tem até um choque de conduta, de cultura, de tudo. Fica muito difícil, né, você modificar isso a curto prazo. Cada vez que eu leio essas mensagens, eu fico assim, meu Deus do céu, eu faço tudo ao contrário. Essa semana mesmo. Minha mulher está lá comigo. A pessoa que é assim, ele não sabe que é assim. Eu sou assim. Porque dificilmente as pessoas querem olhar para dentro de si e colocar para fora e combater também, né, as faltas, os erros. Então as pessoas têm isso como até, vamos dizer assim, uma vítima que acha que o povo, alguém que tem a culpa, mas a pessoa não está notando ali dentro dele que ele é que está em falta, que é a pessoa que está indo por outro caminho. Mas ele é o que estava escrito aqui. O problema todo é que a gente já está no automático do combate, da luta, da discussão. Alguém chega e te ofende, tu não fica calado.
Aí, quer dizer, o problema todo é esse, é você entender por que ele está me agredindo. Se ele está me agredindo, ele está passando uma dor muito grande. E ele está querendo exteriorizar isso, jogar para alguém. A tristeza, a raiva, o ódio está sendo uma sombra, um demônio dentro dele. Agora, quem é que pensa assim na hora que... Porque aí vai na mesma, cara. Até levou. Aí quer dizer, o problema é esse. Ah, nego não sabe. Sabe. Depois ele fica lá assim, mano, porra, que merda que eu fiz. Mano. Deixa eu falar. Estou 53 anos dentro do espiritismo. E agora estou vendo aí como é que eu sou egoísta, cara. Eu vou largar de ser espírito. Pedi aí o Erlei para fazer a prece, uma prece sucinta, repetir aqui o que o Valder me fala. Ele, como todos nós, né? Vamos nos ligar, irradiar as forças supremas, força divina, buscando energias para cada momento nós termos essa defesa espiritual em nós mesmos, para quando acontecer igual aí na leitura, no texto, nós já estarmos assim com o espírito preparado. Eu não digo preparado total, mas já tem aquela noção que pode dali tirar partido para coisas objetivas. Que o nosso objetivo é a limpeza psíquica, é melhorar em cada passo, em cada canto, a nossa caminhada. Nunca pensarmos que já estamos no topo, já realizado. Não, nós estamos ainda procurando a nossa posição, estamos nos achando, estamos ainda batendo naquela tecla orientada pelo grande mestre, o grande professor Jesus Cristo, quando disse que nós obteríamos dos espíritos de verdade as orientações necessárias, ou seja, as boas novas. É um texto que foi lido agora, que todos nós precisávamos tomar conhecimento. É coisas que nós saímos de casa e falamos, bom, estou preparado, eu sei o Deus. E deparamos com surpresas agradáveis. Falamos, poxa, eu pensei que estivesse corretamente bem. Mas é assim que nós vamos, uns pouquinhos, desfazendo dessas coisas mais fúteis, entrando verdadeiramente para o caminho aonde nós conseguiremos as marcas do Cristo. Então, vamos nos realizar a mente, abrindo o espaço para cordialidade com o próximo, toda semana, todos os dias, o bem-querer acima de tudo. Então, vamos nos trabalhar nossa mente, descansar nossa mente, ligar agora nas leituras, na precisão do que vem aí, que o objetivo nosso é o progresso, é o crescimento espiritual. Que a paz divina, principalmente os espíritos trabalhadores, dando uma força às nossas águas para fluidificação, já estão sendo fluidificadas graças à nossa boa vontade, nosso querer, que a nossa vontade é tudo, e nós estamos propícios ao bem. E assim sendo, contamos com as bênçãos divinas no nosso recinto, nas nossas casas, nossos familiares e amigos. Que a paz divina esteja em todos os locais aqui do Brasil e do mundo. Assim seja. Que assim seja. Então vamos à leitura do Livro dos Médiuns, 222. Então, estamos na segunda parte do capítulo 17, Formação dos Espíritos. Então vamos à pergunta propriamente dita, depois a gente cai para a segunda. Mas como é que é o texto? Falou formação? Perda e suspensão da mediunidade. Então, a pergunta é a seguinte: a faculdade medianímica está sujeita à intermitência e à suspensão momentânea, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. A segunda: a causa da perda da mediunidade está
No esgotamento dos fluidos, resposta: de qualquer faculdade que o médium esteja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente, são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele. Então, vamos agora ao Miramês ali para ele dar uma ampliada aí nessa resposta. Então, o livro é Filosofia da Mediunidade, Esgotamento de Fluidos. É o título. Era isso que eu estava perguntando. Esgotamento de fluidos. Mas aqui foi perda e suspensão da mediunidade. E dentro ele coloca esse título. Esgotamento de fluido. A mediunidade é um dom por excelência, como que um tesouro divino nas divinas experiências de ascensão da alma. Quando se fala na perda da mediunidade, não é sinônimo de desaparecimento total da faculdade. Pode-se entender como adormecimento temporário da mesma, enquanto não desaparece a causa que deu motivo a essa situação. É, pois, uma suspensão das atividades de intercâmbio com o mundo espiritual, quando, em certos casos, os benfeitores do médium ficam vigiando para que os outros não venham abusar desse canal que já vem trabalhando há muito tempo para as devidas missões, no que tange a educar e a instruir. No Brasil, por exemplo, acontece muito disso por causa da destinação desta pátria. Já desde o princípio estruturada para tal empreendimento de amor. Compete aos médiuns enviados à nação brasileira compreenderem seus destinos e não torcerem o seu grande objetivo de reviver o cristianismo puro nesta terra. Os vigilantes da eternidade, de vez em quando, suspendem as atividades dos medianeiros para que eles compreendam a finalidade de suas faculdades e, sendo preciso, deixem para outra época a tarefa que poderia ser desta oportunidade. O desastre maior é o médium vender o que de graça recebeu, ainda mais a assistência de elevados benfeitores, feita com todo o cuidado para que nada se perca dos tesouros espirituais. No entanto, eles deixam alguma coisa sob os cuidados dos próprios médiuns, e esse pouquinho que lhe toca, infelizmente, é vendido ou então barganhado por míseros favores que o próprio tempo destrói. Os motivos são diversos, começando nas paixões terrenas, atingindo até as posições materiais, sabendo o medianeiro, desde o mundo espiritual, antes de reencarnar, que a mediunidade é bênção para a ascensão da alma e que a sua venda ou a troca queima o dom divino, como que um pingo de fogo na consciência. Existe a venda disfarçada que, por vezes, é bem pior. Todos conhecem a cota de fluido puro que favorece o intercâmbio. E esse fluido ou essa essência é deslocada ou transferida para o grande suprimento maior pelo mau exercício da mediunidade, na sutileza que o próprio medianeiro não desconfia. No entanto, o aviso chega aos seus ouvidos por várias maneiras, que os seus companheiros espirituais favorecem para que desperte e se lembre de suas obrigações e de seus compromissos assumidos no mundo espiritual. Não deve existir ideia de comércio
em nenhuma faixa onde a mediunidade com Jesus é o tema. Até mesmo o magnetizador de que se falam em o Evangelho segundo o Espiritismo deve meditar antes de cobrar que aquele fluido que ele mesmo está doando, quem pode garantir que ele está doando somente o seu fluido? Paulo fala que o pregador do Evangelho deve viver dele para a maior difusão do mesmo, mas mesmo ele, Paulo, afirma que queria ter a hora de chegar do outro lado com a glória de viver com o trabalho de suas mãos. Médiuns, algum deve viver dos dons que possui, mesmo que seja parte maior dos seus esforços. Nós te pedimos para levar essa glória quando fores chamados para o banquete da vida maior e de dar de graça o que de graça Jesus colocou em tuas mãos, as bênçãos da vida e a multiplicação da esperança aos enfermos, a palavra que estimula e a presença que encoraja. É o livro dos médios que fala nestes termos com toda a segurança. E vê bem, seja qual for a faculdade que o médico possua, ele nada pode sem os recursos simpáticos dos espíritos. Diante disso, como dar preço? Como trocar? Alguns disfarçam sob as capas de desculpa, que às vezes enganam certos homens, mas nunca Deus e nem a sua própria consciência. Aí vem aqui, primeira carta aos Coríntios, 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque aí, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Volto Miramês. Ai dos médios que se comprometeram no mundo espiritual a pregar o Evangelho pelas suas faculdades e, na prática, não cumprirem essa missão. Não deves procurar, em troca, as glórias terrenas. Lembre-te sempre do amor e da caridade em todas as tuas atividades mediúnicas. Que assim seja. O Miramês tem problema com dinheiro. Pô, não tem. Não tem. É aquilo, eu parto da seguinte forma. Eu não critico quem compra, quem vende. Eu entendo a situação, que eu entendo a necessidade dele ali. Mas, na minha parte, eu não vendo porque eu também não dou um valor monetário a isso. Eu vejo que... Agora, quem vende, eu não critico, não. Foi legal um cara que faz um curso de apometria, ele falando, eu fazia o curso de graça. Se inscreviam 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Quando terminava o curso, só tinham 2. Eu passei a cobrar o curso. Se inscrevem 500 pessoas. As 500 começam e terminam. Aí quando ele falou aquilo, eu falei, caramba. Mas, Carlos, tem um outro lado nessa história. Por exemplo, Chico Xavier. Como é que ele ia conseguir manter aquilo tudo ali se ele não tivesse essa ajuda, esse ganho da espiritualidade, entendeu? Indicando fontes, pessoas que chegam, pessoas que doam, para ele ser mantenedor daquilo tudo que foi. Os livros, né, psicografados. Aí você vai para o outro lado. As redações que obtiveram maiores notas no último Enem, sabe de onde vieram? De alunos lá da casa do Divaldo Franco. Como é que é o nome lá do... Casa do Caminho. A Casa do Caminho. Como é que chega aquele dinheiro? O Divaldo conta uma situação... Não, sim, aí quer dizer, mas você está vendendo livros, que está tendo dinheiro, que o Divaldo também mora lá dentro. Quer dizer, isso tudo aí é um corporativismo que eu até entendo. E é positivo, mas está tendo venda. O Manel vai no cabeleireiro, sai de lá, o cara faz um corte. Quer dizer, engana, né? Mas não tem outro Aí recurso. sai de lá lindo, maravilhoso, porra, ficou legal. É luz. Mas tu conhece outro recurso?
Não é conhecer o teu recurso. Estou dizendo que o dinheiro está acontecendo. O rapaz Então, esse é. como é que ele faz? Ele falou, de Deus graça, seja o pessoal sincero. vulgariza. Pagou, o pessoal vai. Agora, eu conheço pessoas que vendem e dão de graça ali dentro da comunidade. O uso que faz do que está recebendo. E dão de graça lá para aquele que não tem como comprar. Quer dizer, tudo é... Agora, botar essa crítica... sei lá, eu até entendo o momento, há 200 anos atrás, há 2000 anos atrás, o egoísmo, o interesse era muito. Hoje, todo mundo é consciente. Todo mundo sabe o que quer, a mensagem você procura onde quiser. Essa médium mesmo que eu pego as informações, você pode se associar ao grupo pagando. Eu não entro. Porque o que eu recebo ali já é tão impactante. Eu falei, eu vou ficar ali, eu vou me perder. Aí quer dizer, ela vende. E ela vem para você se associar ali, tu tem que ir lá, eu quero ser sócio, aí tu vai lá e paga a mensalidade. Ele fala... E se discute também o outro tipo de ganho, né, que você faz de forma indireta, entendeu? O cara se aproveita por ser médium, aí, é uma situação de emprego que aparece, que ele fica preso àquilo ali, e portas que se abrem porque o cara é um médium famoso, entendeu? Então, é uma forma de você vender não lícita, né? Eu acho aí já seria ilícito, né? Mas tem muitas formas de venda que é lícita. Ele pega o dinheiro que ele ganha, ele vai aos países e põe e aluga sala de auditório gigantes para todo mundo ir ali participar da palestra. Como é que bancou aquilo tudo? Mas, quer dizer, isso tudo a gente coloca logo a crítica ali. É vagabundo, quer ganhar dinheiro mole. Mas ele está pulverizando a mensagem que ele está recebendo e numa consciência de quem tem um ticket médio mais alto. Porque quem ganha pouco, geralmente é ignorante, não gosta de ler. Quer dizer, aquele papo cabeça ali, ele não vai nem dar atenção. Agora, o cara que já tem um padrão de vida melhorzinho, tem uma educação, tem um dinheirinho, ele é mais intelectualizado e ele vai saber, sabe, em cima daquela consciência, passar aquilo, os afins e os afins à frente. Quer dizer, tudo tem uma política também de disseminação. O negócio aí vai ter médio pra caramba. 7 não estava mais. Não, mas aí é que tá, tu reconhece a árvore pelo fruto. Você tem que ter o discernimento de saber o que tu tá indo. Aí vem, eu não sabia, tu sabe de tudo, mas você é que tá querendo ser um malandro. Vou pegar aquilo para vender lá também. Aí quer dizer, cego guiando cego, né? Verdade. Então vamos agora encher aí o peito de ar, trocar esse peso da discussão e se acalmar, criar uma tela mental confortável e inserir aí nessa paisagem o nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, e comunicar com ele. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos por estarmos aqui, dar prioridade a esse estudo, ao que é trabalhado aqui, a esse conceito. Hoje, de uma forma muito gostosa, aprendemos aqui a não lutar, a não combater. A resistência é que nos leva nesse frisson alucinante do desespero, da falência, da derrocada. Que a gente possa ter uma natureza de luz. Possa descobrir a nossa natureza de luz. E na compreensão dos fatos, trabalhar a transformação que possa vir para todos nós, experiências confortáveis, vidas confortáveis. Porque não é porque procuramos Deus, procuramos espíritos superiores, que temos que viver na mendicância, na escassez, na dor e no sofrimento. Que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos, encarnados e desencarnados. E por isso pedimos ao Mestre Jesus autorização
para a abertura dessa segunda parte, rogando muitas graças ao Criador, Criador de tudo e de todos. Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao estado consciente e conversar com o Mestre mais uma vez. Mestre, agradecemos por mais esse encontro, por mais essa reunião, por mais esses conceitos aqui trabalhados, que possamos conseguir sair do imediatismo, das respostas, das atitudes, dos pensamentos automáticos, que possamos ter esse ato, esse espaço para compreender e não entrar no automático da luta, da guerra, que possamos ter a paz do Pai, trabalhando de forma silenciosa dentro de nós, que possamos ter essa paz e colocar em prática esse diálogo confortável, saudável, sadio, no diálogo com os nossos irmãos de caminhada evolutiva. E assim pedimos autorização para o término de mais esse encontro, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. E aí, Erlei, tudo bem, Erlei? Tudo jóia. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Vladimir? Tudo bem. Tem comunicação? Tem. Comigo também está tudo jóia, graças a Deus. Eu consegui ler, então. Você que me ajudar essa ideia. Para mim, esse óculos não está dando nada. Quer tentar isso aqui? A lente desse aqui é forte. De repente, esse negócio que flutua. Tá pior? Parece que melhorou. O verdadeiro entendimento do amor requer do estudante a observação atenta do que acontece ao seu redor. Veja a semente que obedece às mãos do agricultor, suporta o peso da terra e eclode, daí gerando a árvore frutífera. E dos seus galhos as flores surgem, belas e perfumadas. Mas por amor, essas flores se livram das pétalas, perdem a beleza e o fragor, o perfume, para se transformarem em frutos destinados a alimentar outros seres. É o ciclo natural do amor. E não sei se é para praticar e entender. O é dando que se recebe, alma querida, faz o que te cabe com boa vontade e respeito, e a vida te recompensará. Irmão Rosário. Que assim seja. Então está errado o estudo de hoje.
Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita